Uma nevasca pesada cobre a floresta, e uma placa de estrada indica uma bifurcação isolada. Júlia aparece tremendo de frio, o rosto corado, soltando vapor pela boca enquanto tenta se manter firme. De costas, Júlia caminha na neve ao lado de uma carruagem, encarando a escuridão da estrada como se estivesse esperando alguém. Corta para um flashback. Vasily encara Júlia e entrega um estojo, como se estivesse fazendo uma promessa. Júlia abraça Vasily com força, o clima é íntimo e carregado, como despedida. Vasily fecha os olhos, emocionado, como se estivesse sofrendo, mas ainda assim não a solta. De longe, no meio do branco da neve, um grupo se move pelo caminho, cavaleiros avançam pela montanha. Um homem barbudo, coberto por capa, fala sério em meio à nevasca, como se estivesse dando ordens. O mesmo homem barbudo aparece montado, atento, guiando a busca na floresta. Os cascos batem no gelo, os cavalos se aproximam do ponto da estrada. Surge o príncipe Levizia, encapuzado, olhar frio e focado, observando a cena. Levizia e o homem barbudo seguem lado a lado, montados, analisando o entorno como se algo estivesse errado. Uma carruagem está parada na neve, um cavaleiro sinaliza com o braço, pedindo atenção e urgência. Dois homens encapuzados reagem tensos, trocando olhares como quem sente perigo. Levizia desce do cavalo com pressa, segurando as rédeas, e vai direto ao ponto. Uma mão gira a maçaneta, alguém abre a porta com cuidado, como se esperasse uma armadilha. Ulia parece caída e inconsciente na neve, cercada por um visual quase onírico de flores e brilho. Uma mão se aproxima do rosto dela, checando se ela ainda está viva e respirando. Levizia encara Júlia em silêncio, expressão fechada, como se estivesse decidindo o que fazer. Ele entra na carruagem com alguém nos braços, Júlia é levada para dentro, protegida do frio. Levizia fica de perfil, pensativo, com o olhar duro, como se suspeitasse do motivo dela estar ali. Corta para a floresta, três figuras encapuzadas correm pela neve, como perseguidores. O ataque explode, uma sombra avança e o clima fica violento, com impacto e sangue na neve. O resultado aparece rápido, dois caem na neve e um terceiro tropeça recuando, em choque. Uma mão enluvada toca o ombro do último atacante, pegando ele totalmente de surpresa. Levizia segura Júlia nos braços, firme e protegido, enquanto um inimigo aparece ao fundo. Um aliado encapuzado domina um atacante de cabelo vermelho no chão, segurando-o para interrogar. Levizia puxa o capuz à cobertura do rosto, revelando melhor a expressão séria. Imagem Hero, Levizia em destaque, carregando Júlia, deixando claro que ele assumiu o controle da situação. Close em Júlia desacordada, o rosto está calmo, mas frágil, como quem escapou por pouco. Os olhos de Levizia endurecem, ele percebe que isso foi um atentado, não um acidente. Levizia vira de costas, capa pesada balançando, e o sangue na neve reforça que houve combate. Levizia monta com Júlia no cavalo e fala com um subordinado ao lado, como quem ordena a retirada e investigação. Perfil de Levizia, ele está decidido, olhando adiante, já calculando os próximos passos. A cena muda para uma vila iluminada aparece à distância, um refúgio quente no meio das montanhas. Dentro de uma casa, a lareira estala, o ambiente muda do gelo para o calor. Júlia dorme na cama, coberta, finalmente fora da neve. Levizia observa Júlia ao lado de um homem mais velho e barbudo, em uniforme, que segura um gato branco. Close em Levizia, ele fala sério, sem suavidade, como se estivesse questionando a situação. Momento cômico em estilo chibi, Levizia irritado, o homem barbudo parece calmo, com o gato tranquilo. Levizia aparece com um baú, como se tivesse mandado preparar coisas imediatamente. Dentro do baú, livros, pena e moedas, itens de viagem e registro, tudo bem organizado. O homem barbudo e o gato surgem atrás de Levizia, observando ele com curiosidade. Close no homem barbudo, ele fala ponderado, como se aconselhasse Levizia. Júlia desperta e encara a frente, ainda pálida, tentando entender onde está. O homem barbudo olha por cima do ombro para Levizia, como se dissesse algo importante antes de sair. Ele sai apressado do quarto, ficam apenas Júlia na cama e Levizia, em pé, em silêncio. Júlia leva a mão à boca, assustada, como se a memória do que aconteceu voltasse de uma vez. Levizia responde firme, mantendo postura de autoridade, sem demonstrar emoção. Júlia fala com cuidado, a boca tremendo, ela parece escolher as palavras para não piorar tudo.
A mão de Júlia aperta o cobertor com força, um anel com pedra azul aparece, chamando atenção. Plano aberto, Júlia sentada na cama, Levisia de frente, começa um interrogatório sério. Levisia vira o rosto, desconfiado, como se algo que Júlia disse não fechasse. Close no anel na mão de Júlia, ela move a mão como se fosse mostrar ou confirmar algo. Levisia em primeiro plano, rígido, Júlia ao fundo, curvada na cama, tensão pesada no ar. A cena fica dramática, o rosto de Levisia em corte, como se ele estivesse processando uma revelação. Close na boca de Júlia. Uma lágrima desce, ela está segurando o choro enquanto fala. Close em Júlia, os olhos brilhando de lágrima, mas a expressão muda, como se ela tomasse uma decisão por dentro. Close no rosto de Júlia Arte, ela está abatida, com os olhos úmidos, como quem revive algo pesado. Imagem simbólica de alguém submerso e preso por correntes, é mais uma lembrança de morte ligada ao ciclo dela. No quarto, Príncipe Levisia Ortega interroga Júlia e conclui que o ataque contra ele foi planejado, não era só um acidente, eram assassinos. Close no perfil de Levisia, ele fica sério, calculando o que aquilo significa. Levisia encara Júlia de frente, exigindo explicações e observando cada reação dela. Cena escura com sangue e espadas, aparece como ameaça, mostrando que pessoas do lado de Levisia podem morrer por causa dessa trama. Júlia aparece em uma composição artística, invertida e cercada por flores, reforça o clima de morte repetida e destino cruel. Imagem do palácio com narração, é explicado que, depois de ser salva por Carus Lancia, Júlia volta para o círculo dos Marjoram. Vasile Marjoram, cabelo prateado, surge assustado diante de Júlia, como se ela tivesse voltado do nada. Júlia chora e fala desesperada, tentando justificar o que aconteceu e se defender. Vasile força um sorriso tenso, suando, ele finge controle, mas está desconfortável. Close no olho de Júlia, ela observa tudo com atenção, como quem aprende e guarda informação. Retrato de Levisia, postura firme, olhar frio, ele é alguém com poder real. Narração sobre o ciclo. Em uma vida anterior, Júlia decide buscar vingança, mas falha, e o loop continua, várias tentativas. Júlia de perfil, em silêncio, a expressão endurece, como quem aceita que precisa mudar a estratégia. Corta para o ambiente, lareira acesa e um gato branco dormindo, contraste de calma no meio do caos. No quarto, Júlia senta na cama enquanto Levisia permanece em pé, a conversa vira um interrogatório sério. Close de Levisia falando, ele mantém tom firme e autoridade. Plano mais aberto, Júlia responde com cuidado, sem levantar da cama, tentando não se contradizer. Júlia levanta 2 dedos, ela está quantificando algo, número de ataques, informações, vezes. Sequência de ação mais explicação, é descrito que houve mais de um ataque, um em região montanhosa com árvores claras e outro na entrada de uma vila de viajantes. Close de Júlia, ela absorve e confirma as informações, sem emoção aparente. Close nos olhos de Júlia, ela analisa, como se cruzasse isso com memórias do loop. Levisia vira o corpo, como se encerrasse um ponto e mudasse o foco, ele está desconfiado. Imagem estilizada de Levisia em clima sombrio, reforça o peso político dele e a aura de perigo. À noite, com neve, Levisia aparece com homens locais, ele parece confirmar fatos e coletar relatos. 2 homens conversam e confirmam o que Levisia suspeita, o clima é de "isso bate com o que vimos". Uma luva preta segura um anel e a mão de Júlia se aproxima, ela reage ao objeto, como se aquilo fosse prova. Júlia cora e estende a mão, surpresa e emocionada, a cena fica mais íntima por um momento. 2 homens em estilo cômico ficam chocados, como se vissem algo improvável, reação como assim? Ulia olha para trás, alertada por alguém, ela fica atenta ao redor. Surge Carus Lancia, barbudo, loiro, sorrindo, ele parece simpático e confiante. Carus cobre os olhos de Júlia com a mão surpresa, pegando ela desprevenida. Carus gesticula indicando ordem, Júlia fica sem graça, ainda corada. Close de Carus apontando, ele explica o caminho ou a situação, com postura de comandante. Carus faz um comentário brincalhão, como se dissesse que Júlia ficou forte demais de repente. Close nas mãos, Carus ajuda Júlia com as luvas à proteção das mãos dela. Carus sorri com gentileza, como se quisesse tranquilizar Júlia. Júlia olha para as próprias mãos iluvadas, processando o cuidado e o significado. Cena pesada com sangue e corpos. Narração reforça que Carus costumava ser o único a sobreviver, como se isso fosse regra na vida dele.
Julia encara as mãos e parece tocada, como se entendesse o peso da solidão de Carus e do que ele passou. Corte para a floresta, homens mascarados surgem como ameaça, reforça que assassinos ainda existem e observam. Levizi aparece montado com escolta, ele está em missão e mantém postura de comando. Levizi avança pela neve, a equipe acompanha, atentos ao terreno. Close no rosto de Levizia, olhar duro, como quem já espera outra traição. Plano de trás, a escolta e Carus seguem Levizia, todos vigilantes. Retrato de Levizia com luz suave, por fora calmo, por dentro calculando. Carus e um soldado seguem a cavalo, mostrando deslocamento. Céu dourado, a jornada continua até longe, sugerindo passagem de tempo. Julia aparece montada, agora inserida no deslocamento como parte do grupo. Close de Julia, expressão firme, menos frágil do que antes. Pessoas ao redor cochicham e observam Julia, ela chama atenção. Julia fecha os olhos e respira, como se blindasse emocionalmente. Levizia de perfil, iluminado, ele ouve e mede as palavras. Levizia permanece sério, como se a conversa confirmasse que a ameaça é maior do que parecia. Close nos olhos de Levizia, ele estreita o olhar, desconfiado, chegando a uma conclusão. Imagem simbólica de uma mulher de vestido luxuoso cercado de rosas, indica o mundo da corte e o alvo político por trás do jogo. Julia e Levizia aparecem lado a lado, em clima de decisão, sugere que os dois entram no tabuleiro maior. Surge a entrada do reino com identificação de checkpoint da capital de Ortega, eles estão chegando ao centro do poder. Cena interna com guardas, reforça controle militar e a seriedade do lugar onde vão entrar. Já na chuva, Levizia e Carus se apresentam diante de um guarda armado, estão sendo permitidos passar. Close de Levizia e Carus, Carus fala com alguém e trata Levizia pelo título, como subordinado confiante. Plano do vilarejo sob chuva forte, clima muda da neve para tempestade e estrada difícil. Carus reclama com a situação, irritado, impaciente, claramente incomodado. Julia, com capuz vermelho, segura uma caneca, ela observa silenciosa, pensando. Cena cômica, Carus oferece bebida quente, tentando quebrar o clima pesado. Levizia, ainda montado, pergunta se Carus também quer beber, mantendo a conversa prática. Close de Levizia, ele permanece sério, sem se distrair do objetivo. Close de Julia, o olhar dela endurece, como se finalmente assumisse uma decisão. Cartel apresenta um cavaleiro militar chamado Baikan como figura importante, um dos grandes nomes do Império. Exposição com mapa, é explicado que o Império tem problemas com piratas, e o Imperador precisa agir, não dá para ficar parado. Imagem de Levizia sozinho na neve com sangue no chão. É dito que ele perdeu seus homens durante o caminho, pagando caro pela missão. Close na boca de Julia, ela fala com frieza e clareza, sem hesitar. De cima, na chuva, Julia informa Carus que a frota imperial do sul já está do lado dos piratas, ou seja, houve corrupção. Levizia reage e se move, desequilibra, desce, ajusta a informação, muda tudo e exige ação imediata. A cena muda para um navio e moedas. É explicado que há muito dinheiro circulando no porto de Ortega, e que isso está ligado a suborno e vista grossa aos piratas. Aperto de mãos. A conclusão é que não dá para derrubar o palácio de Ortega sozinho, é preciso uma estratégia. Julia sorri com os olhos brilhando. Ela dá a ordem final para Carus Lance eliminar o Marjoram. Vazire, agora é ataque direto. O homem de capa, Levizia, repreende Julia com frieza. Julia encara ele surpresa, tentando entender o tom dele. Surge uma máscara luxuosa como símbolo. No palácio, todo mundo usa um rosto falso. Na chuva, Julia de capuz vermelho segura uma caneca e comenta sobre sorrisos que deixam os outros desconfortáveis. Levizia escuta de costas, ao lado do cavalo. Pousa em Levizia, ele reage com um olhar sério, como se analisasse cada palavra dela. Julia olha firme e provoca o tema vingança, deixando claro que ela não está brincando. Levizia responde curto e seco, como quem concorda sem demonstrar emoção. Plano geral da cidade, ruas, transição para um lugar mais movimentado e civilizado. Portão imponente com brasão, mostra a entrada do território, cidade importante. Multidão grita e se agita diante dos portões, criando clima de confusão e pressão. Levizia caminha pela rua com capa longa, pessoas ao redor reagem ao clima tenso. Um sino toca, aparece um atendente ruivo sorridente, pronto para receber clientes. O atendente ruivo recebe Levizia com empolgação exagerada. Levizia fica parado, imponente e frio. Close de Levizia, ele fala de forma direta, deixando claro que está ali por informação. O atendente ruivo observa Levizia seguindo,
confuso e desconfiado. Dentro do local, o atendente lê papéis e reclama. O assunto é burocracia e alguém chamado Ortega aparece como referência. Montagem. Lembrança romântica de Júlia com Vasily, cabelo prateado, mais a lembrança da perseguição a assassinos. Tudo se mistura na cabeça dela. Cena cômica. Papéis voam. O atendente se irrita. Levizia tira sarro ele com frieza, como se dissesse que a fama dele não combina com o resultado. Júlia aparece em pé, séria, com livros nos braços, como quem já está organizando algo. Close nas mãos segurando um documento, alguém está lendo detalhes importantes. Cena no pier. Pessoas seguram uma corda e observam um homem explicar algo. Parece um exemplo prático de garantia. Levizia observa o local com estranheza, como se algo ali não combinasse com o que esperava. O atendente ruivo lê um papel e questiona Levizia sobre contato. Ele parece atrasado ou confuso. Levizia suspira e critica a eficiência do vendedor de informação. Atrás, o atendente se desespera com o trabalho acumulado. Noite. Uma casa simples sob a lua. Júlia abre a porta com cautela, desconfiada. Mesa com comida farta. A conversa vira negociação em clima mais formal. Outro ângulo da mesa. Levizia reconhece um débito, como se devesse algo por ter sido ajudado. Levizia fala com postura de autoridade. Júlia escuta séria, sem baixar a cabeça. Visão de cima. Os dois estão na mesa, posicionados como negociação. Ele conduz, ela calcula. Levizia faz uma afirmação de garantia, como quem promete isso vai acontecer. Close de Levizia. Ele reforça o ponto, mantendo a mesma firmeza. Plano geral. Júlia encara um grande castelo importante, pequena diante do poder do lugar. Júlia de vestido lilás vira o rosto e observa o ambiente, como se estivesse avaliando o tabuleiro. Carus Lancia, barbudo loiro, aparece falando e gesticulando. Ele parece instruir Júlia ou apresentar a situação. Pose no rosto de Júlia. Ela fica mais fria e focada, como se aceitasse um passo grande. Um homem mais velho aparece sentado, mãos juntas, figura de autoridade, avaliando tudo com seriedade. Sala com mesa. O homem mais velho discute com uma mulher, clima de reunião. Close em Júlia. Ela baixa o olhar, pensativa, como se carregasse um peso. Júlia escreve algo à luz de vela, formalização de um registro. Documento em close com trechos marcados, prova de que tem termos importantes. Cruz e Júlia aparecem juntos. Ele acompanha e parece dar suporte ao próximo passo dela. Júlia surge com vestido formal e postura firme. Ela toma uma decisão e se coloca em movimento. Montagem. Júlia em ambientes de Palácio Grande, indicando o início de uma nova fase e adaptação ao lugar. Close na caneta assinando. O compromisso é oficializado. Close no rosto de Júlia. Ela mantém calma controlada, como se já soubesse o preço disso. Close em mão com anel mais caneta. Detalhe simbólico de vínculo, aliança, contrato. Júlia segura o anel e sorri de leve. Não é felicidade boba. É vitória estratégica. Júlia caminha no salão com o vestido formal. O cenário reforça status e cerimônia. Júlia segue por um corredor, indo para dentro do núcleo do poder. Júlia de perfil com roupa lilás, expressão fechada, preparada para encarar alguém importante. Vasily, cabelo prateado, uniforme azul, aparece com aura fria, levantando a mão como se fosse falar, ameaçar e impor algo. Pose muito próximo de um rosto. A cena enfatiza tensão emocional. Algo pesado foi dito ou está prestes a ser. Vasily aparece diante de Júlia e outra pessoa. Ele fala com postura de superioridade, como se quisesse controlar a conversa. Close de Vasily e Júlia frente a frente. Choque direto. Clima de confronto íntimo. Corredor. Júlia segue adiante enquanto Vasily fica para trás ao lado. O espaço aumenta a distância entre os dois. Close em Vasily. Expressão muda para algo mais tenso, como se ele perdesse controle. Duas mulheres no pátio. Uma delas Júlia conversa séria, como se alguém estivesse avisando ou analisando o que fazer. Silhuetas muito próximas. Momento de intimidade romântica. Quase beijo. Carregado de conflito. Close de Vasily e Júlia. Os dois se encaram de perto, como se um puxasse o outro para uma decisão perigosa. Close em Vasily. Ele fica dolorido. Expressão de quem foi atingido no orgulho ou na emoção. Vasily em primeiro plano com o punho fechado. Júlia ao fundo se afasta. Ele fica frustrado vendo ela ir embora. Uma porta. Vasily entra ou se aproxima. Júlia olha de lado, percebendo a presença dele. Entrada movimentada com várias pessoas. Júlia aparece em meio à multidão. Clima de evento formal. Mesa de chá. Alguém responde coquês beleza com leveza, como se confirmasse um combinado. Vasily com traje social chama Júlia, surpreso, como se não esperasse encontrá-la ali. Fachada de prédio. Estilo europeu, transição de cenário para outro ponto da cidade. Corredor interno. Duas pessoas caminham em silêncio. Clima de expectativa antes de um encontro. Close de Levizia. O homem de cabelo preto, olhos azuis, refletido na chuva. Ele demonstra incômodo e tensão. Jardim. Grupo andando. Conversa estratégica, com Júlia no meio da movimentação social política. Corredor. Júlia caminha à frente, e Levizia atrás,
postura de chefe e subordinada começando a se desenhar. Júlia vira o rosto e olha para Levisia por cima do ombro, tentando ler o que ele quer dela. Close de Levisia. Ele dá uma instrução, aviso direto, como se testasse a postura de Júlia. Júlia sorri com controle e elegância, segurando flores, pasta. Ela mostra que sabe atuar no jogo social. Close no olhar de Levisia. Ele observa Júlia com intensidade, como se finalmente a levasse a sério. Trato oficial. É apresentada a identidade de um segundo príncipe, Levisia Ortega, como revelação, ênfase da história. Júlia e o segundo príncipe Levisia Ortega caminham lado a lado num piso externo. O clima é formal e distante. Painel cômico chibi, pessoas comentam, fofocam, com reações exageradas e ícones de suspeita atenção. Em ambiente interno, Júlia passa ao lado de Levisia. Ele observa sério, como se avaliando o que ela disse. Um menino de cabelo claro chora sozinho num salão, limpando o rosto, clima de lembrança, trauma. Pose de Levisia, expressão fria, ele fala com firmeza. Pose de Júlia, sorrindo com calma. Ela parece assumir uma postura controlada para a situação. Salão catedral com público. Cenário de evento importante com plateia reunida. Flashback, arte fofa. Uma criança loira abraça e consola outra criança. Vasily Marjoram, cabelo prateado, aparece em destaque, traje nobre azul, pose imponente. Pose de Vasily, ele sorri de forma confiante e meio perigosa. Júlia, de vestido rosa, anda no meio de várias pessoas, todos olham como se fosse assunto do momento. Um jovem de cabelo azul claro e laço verde parece nervoso no meio do burburinho. Pose. Uma mão segura uma medalha broche com fita, objeto importante na cena. Vasily segura a mão de Júlia diante de um fundo nobre, como se exibindo uma relação aliança publicamente. Pose lateral de Júlia. Ela fica séria, absorvendo a situação. Vasily se vira para Júlia e reage como se surpreso e irritado com o que ela diz. Um jovem nobre de cabelo prateado abre caminho no meio da multidão, apressado e tenso. Do ponto de vista desse jovem, ele vê Vasily e Júlia em posição de destaque no palco, ele fica chocado. Pose de Vasily. Olhar calculista, ele fala com tranquilidade controlada. Pose de Júlia. Ela dá um sorriso pequeno e confiante, como se tivesse um plano. Close do sorriso de Vasily. Ele parece responder com provocação e ironia. Vasily e Júlia ficam bem próximos. Ele parece sussurrar algo e ela mantém o olhar firme. No palco, Vasily levanta a mão para a plateia. Júlia faz reverência. O público reage forte. Jovem de cabelo prateado reage assustado, mão levantada como se não acreditasse no que viu. Vasily aparece ao fundo, Júlia em primeiro plano pensativa, como se reconsiderando algo. Júlia em destaque, vestido rosa, postura determinada, punho fechado. Júlia se afasta, o jovem de cabelo prateado grita o nome dela e corre atrás. Pose. Uma mão agarra o pulso de Júlia com força, interrupção brusca. Júlia fica de costas enquanto o jovem segura a mão dela. Ele parece reclamar que procurou por ela e que ela devia ter vindo. Pose do jovem de cabelo prateado. Ele sorri suando, nervoso, tentando manter controle. Close de Júlia ouvindo cochichos ao fundo. Ela percebe que está sendo comentada. Close de boca, perfil. Alguém fala baixo, como sussurro ou comentário venenoso. Pessoas ao fundo observam. Júlia é o centro das atenções naquele espaço. Close de Júlia. Ela responde firme, sem baixar os olhos. O jovem de cabelo prateado fica furioso e conclui que alguém tentou matar Júlia. Choque mais raiva. Ele segura o pulso de Júlia e se inclina agressivo. Júlia encara sem recuar. Cena aberta. Vários nobres assistem. O confronto chama atenção. Júlia se inclina para falar de perto com ele. O clima é tenso, mas ela mantém frieza. Júlia mostra a medalha, broche na roupa e depois a segura na mão, como prova do que está dizendo. Pose do jovem prateado, ou alguém próximo. Com lágrimas, medo, a emoção explode. O jovem prateado grita com Júlia, mãos no ombro, braço dela, como se exigisse resposta. Pose. Mão agarrando Júlia. Pressão física mais tensão. Júlia em efeito de vidro rachado. Ela fica abalada por dentro, mas sem desmoronar. Pose do olho do jovem prateado. Choque total, como se percebesse que passou do limite. O jovem cai, ajoelha. Júlia vira as costas e vai embora, deixando ele para trás. Ele permanece no chão, desesperado e tremendo, sem conseguir impedi-la. Presentes caixas com laço. Aparece um vestido peça branca bem luxuosa como entrega. Carus lancia, loiro barbudo, vibra. Júlia segura uma peça branca dobrada, como se fosse uniforme e vestido. Um quarto, Levisia encostado de braços cruzados, Júlia com a peça, Carus sentado, eles discutem o que fazer. Painel cômico. Carus provoca, zoa Júlia. Clima de brincadeira sobre sentimentos, atenção do príncipe. Pose de Levisia, sério, ele corta a brincadeira e volta ao assunto principal. Janela ambiente. Passagem de tempo. Clima mais quieto. Levisia fala de longe. Júlia olha de lado. Ele mostra que estava atento aos detalhes, sem ser ingênuo. A arte dramática de Levisia em chamas. Aura de perigo, poder.
lembrança do passado, reputação. Levizia de braços cruzados, em silêncio, parecendo planejar o próximo passo. Close. Júlia toca um tecido branco rendado com broche verde, peça importante, uniforme de vestido. Apresentação de uma garota ruiva vista de costas, laço grande, entrada marcante, nova personagem figura. Buquê, rosas voam ou caem com impacto, gesto de raiva, desprezo simbolizado pelas flores. Uma dama de cabelo azul, vestido roxo, aperta um broche no peito, furiosa e tremendo de raiva. A mesma dama azul está diante de um homem mais velho, há vaso quebrado e rosas no chão, ela fez escândalo e ele tenta acalmar. Close de um nobre mais velho, cabelo grisalho, cicatriz, ele fala com tom duro, irritado. Dama azul bate, afasta o buquê e papéis do homem, rejeitando o presente relatório com agressividade. Close da dama azul sorrindo de canto, como se vencesse a discussão. Close do sorriso e joias dela, ela fala com malícia e ironia. Cena inteira. Homem segurando o buquê, dama azul de vestido roxo parada, impondo autoridade. Retrato de uma dama nobre de vestido roxo escuro, cheia de joias, sorrindo como vilã, introdução, ênfase. Na estalagem, mesa com comida, Carus abraça Júlia por trás, Levizia está perto, clima de conversa mais provocação, alguém chama Babaslov em tom brincalhão. Close de Levizia perguntando, checando sobre a chegada da carruagem real. Carus e Júlia com Levizia, alguém anuncia Levizia como, segundo o príncipe Ortega, atenção volta para ele. Rua com casas, carruagem ao fundo, sinal de que o grupo vai se mover, seguir viagem. Na estalagem, Júlia em pé entre Levizia e Carus sentados, ela explica algo com a mão levantada. Close. Uma mão bate na mesa, Júlia vira o rosto, alertada por algo que percebeu. Júlia e Levizia se encaram com um brilho dramático, clima de tensão, aliança se formando. Júlia com roupa nova, blusa branca e saia verde, cabelo ao vento, ela parece pronta para o próximo estágio. Trato de Levizia, postura firme, modo príncipe, encarando o futuro sem emoção. Carruagem com cavalos e criadas, chegada formal, início da entrada no ambiente nobre. Júlia sentada em banco, mãos juntas, ela respira e se concentra, controle emocional. Close dos olhos de Júlia, olhar sério e cansado, mas decidido. Portões e entrada grandiosa, a carruagem segue rumo ao palácio, área nobre. Pista externa do palácio, prédio enorme, reforço do centro do poder. Júlia caminha com um homem loiro, guia, funcionário, que aponta e explica regras, caminho. Close de Júlia ouvindo, ela absorve instruções sem demonstrar medo. Do cômico. O homem loiro fala demais, cheio de energia. Júlia reage mais contida. Júlia parada diante de duas criadas uniformizadas. Ela está sendo avaliada, recebida oficialmente. Painel Chibi. Duas criadas reagem como dupla cômica, comentando a situação. Uma mulher ruiva, uniforme branco mais saia laranja, aparece como figura de autoridade. Criadas ao redor se curvam. Pose de Júlia com olhos fechados. Ela mantém calma e postura profissional. Chibi. Criadas se assustam, ficam em choque com o que Júlia diz ou com a presença dela. Júlia em corredor luxuoso. Ela avança com postura reta, como se já fosse parte do lugar. Montagem, colagem. Uma mão toca, segura alguém. Tensão social. Júlia e a ruiva aparecem em sequência, sugerindo atrito imediato. Introdução. Cordélia já aparece gritando, mãos na cintura, personalidade explosiva. Cordélia discute no alto da escada. Júlia e criadas abaixo observam a cena. Criadas cochicham. Gesto de mão indica comentário venenoso, fofoca. Pose de Cordélia sorrindo confiante, como se provocasse alguém. Júlia se apresenta para Cordélia de forma educada. Cordélia responde com pose de superioridade. Do cômico. Cordélia acusa, provoca. Júlia mantém compostura, troca de farpas. Um homem de uniforme vermelho com bigode segura um documento, prestes a anunciar algo. Plano aberto no saguão. Júlia e Cordélia no centro, com gente assistindo como se fosse espetáculo. Close de Júlia. Ela fica séria, avaliando a situação e as intenções de Cordélia. Close do homem de vermelho. Ele se exalta, provavelmente defendendo regras, posição social. Cordélia em clima noturno dramático, expressão fechada, como se planejasse algo ou guardasse rancor. Júlia em perfil. O homem de vermelho lê o documento perto dela, formalizando a apresentação, ordem. Pose do sorriso de Cordélia. Ela parece satisfeita, como se tivesse vantagem. O homem de vermelho tenta apresentar, introduzir oficialmente, Lady, falando com Cordélia e Júlia. Júlia encara Cordélia de perto, tensão direta, clima de rivalidade, choque de autoridade. Arte final. Cordélia diante de chamas e rosas, apresentação dela como personagem perigosa. No corredor do palácio, um oficial de casaca vermelha repreende Júlia. Arte Cordélia inde com um tom duro. Close de Cordélia. Ela retruca com expressão desafiadora e indignada. Fio do oficial. Ele sua e engole seco, claramente tenso com a situação. Júlia toca o ombro de Cordélia, tentando acalmá-la. Cordélia continua irritada. Close das mãos. Cordélia afasta brusco contato, recusando ser controlada.
Cordelia em pose firme, com um fundo simbólico. Cisne ela fala sobre honra, dignidade. O oficial e dois ajudantes trocam olhares preocupados, sem saber como lidar. Close de Júlia. Ela mantém calma e postura controlada, sem entrar no jogo emocional. Cordelia fala com a mão no peito, como se justificasse, defendesse sua posição. Uma criada se curva para Cordelia. O oficial passa a mão na cabeça, frustrado. Close dividido. O oficial força simpatia. Cordelia responde com um sorriso tenso. Close dividido. Júlia tenta um gesto pacificador. Cordelia fica ansiosa, suando. Júlia apoia a mão no ombro de Cordelia. Cordelia fecha os olhos e solta o ar, irritada. Plano geral. Júlia e Cordelia encaram o oficial e seus acompanhantes no corredor. Corte para um quarto. Roupa dobrada em destaque. Cordelia encara Júlia enquanto uma criada auxilia Júlia sentada. Close Cordelia de braços cruzados. Ela impõe presença e espera a resposta. Uma criada a hairdresser sorri para Júlia, de roupa íntima simples, preparando-a com cuidado. O oficial e dois acompanhantes aguardam à porta, como se fosse uma inspeção-convocação. Júlia e Cordelia caminham juntas. Cordelia olha de lado, desconfiada. Close de Júlia com brilho suave. Ela pensa e se segura emocionalmente. Cordelia aponta para Júlia e a questiona, acusa diretamente. Perfil de Júlia sob clima noturno. Ela pensa em silêncio, focada. Cordelia explode, punho fechado, gritando de frustração. Close Cordelia. O olhar pesa, mistura raiva e decisão. Imagem simbólica. Júlia presa por fios cordas vermelhas, sugerindo armadilha, destino cruel. Cordelia, ao pôr do sol, sorri de canto como quem já tem um plano. Cordelia confere algo. Aqui, uma criada abre a porta e responde prontamente. Júlia espera atrás de uma cortina, mãos juntas, postura de dama em serviço. Uma criada com mala conversa com Júlia, parecem organizar mudanças rotina de quarto. Close da criada. Ela explica algo com seriedade. Júlia vira o rosto para a janela, pensativa. Outra criada fica surpresa, como se tivesse ouvido algo importante. Júlia vista pela janela. Ela está isolada, cercada por flores, refletindo. Close do broche, colar e boca. Cordelia ela fala em tom duro, jogando pressão. Close do olho de Júlia. Ela percebe, escuta e muda o olhar. Júlia diante da janela com luz dourada e flores. Decisão interna se formando. Exterior do casarão à noite com lua cheia. Clima de segredo. Príncipe Levisia Ortega sentado à mesa, mãos juntas, analisando papéis. Close no olhar de Levisia. Ele está desconfiado e concentrado. Montagem. Levisia em alerta mais flashes de movimentação, pessoas, pressão política. Close. Uma mão segura uma moeda medalhão. Pista. Levisia mostra, analisa a moeda perto da janela, como prova de algo grave. Um jovem ruivo, ajudante, entra gritando noticiando algo urgente. Perfil de Levisia. Ele ouve sem emoção, mas fica mais tenso. Arte simbólica de Júlia em flores. Ela é a peça central desse jogo. Plano aberto. O ajudante repórter Levisia escuta, sentado como juiz. Close de Levisia com aura pesada. A irritação dele aparece. Close do ajudante suando. Ele se desespera com a reação do príncipe. Levisia se levanta e bate na mesa, impondo autoridade e decisão. Levisia veste a capa de pele e sai do quarto com pressa e controle. O ajudante fica parado vendo Levisia ir embora, assustado com a ordem dada. Arte dramática de Levisia, modo príncipe, frio e perigoso. Sacada. Cordelia confronta Júlia. Uma criada observa ao fundo. Close da boca de Cordelia. Ela dispara uma frase venenosa. Close de Júlia. Ela responde sem recuar, firme. Arte simbólica. Imperador no trono. Figura do poder absoluto. Cordelia e Júlia discutem ao pôr do sol. Tensão total entre as duas. Cordelia segura o broche, peito com força, orgulho e emoção feridos. Close de Júlia com olhos úmidos, dor contida. Cordelia faz silêncio com dedo nos lábios, sorriso malicioso. De costas, Cordelia abraça a Júlia na sacada, gesto ambíguo, carinho ou pressão. Close das duas. Cordelia encosta perto, provocando, Júlia fica rígida. Corredor. As duas caminham juntas, mas o clima continua pesado. Júlia deitada, lágrima escorre, peso emocional lembrança. Júlia sentada na cama, tentando se recompor no quarto. Cozinha. Duas funcionárias trabalham e comentam a agitação ao redor. Retrato de Júlia com flores. Ela parece calma e calculando. Duas criadas perguntam por que Júlia já está acordada. Júlia estranha a hora cedo. Perfil de Júlia. Ela responde fria, controlando expressão. Júlia em corredor com criadas ao fundo. Ela é observada como novidade. Um funcionário, cabelo castanho claro, reage surpreso ao que vê ouve. Jardim. Nobre de cabelo prateado encara o príncipe de cabelo rosado, tensão no ar. Close dividido. O prateado sua, nervoso, o rosado sorri confiante. Júlia se curva com formalidade, mão no abdômen, mostrando respeito. Plano aberto. Júlia diante dos dois. O oficial de vermelho acompanha a cena. Retrato do príncipe rosado. Ele sorri e estende a mão, elegante e calculista.
Pose de mãos, gesto de reverência, beijo na mão, mas o nobre prateado aparece sério em seguida. No pátio, o nobre prateado beija a mão de Júlia, o príncipe rosado observa por trás. Painel cômico do príncipe rosado, reação confusa e irônica ao ritual. Close dos passos, botas, alguém se aproxima rápido. Close do príncipe rosado, olhar avaliador, controlando a cena. O príncipe rosado aponta, provoca o nobre prateado, dominando a conversa. Cena cômica. O rosado ri alto, Júlia fica travada ao lado. Close de Júlia, desconforto e cansaço no olhar. O prateado segura as mãos de Júlia, nervoso, o rosado observa. Júlia levanta a mão como quem pede calma, pare. Close do prateado, ele se assusta e recua, corando. O rosado coloca a mão no ombro de Júlia, marcando domínio e aliança. O rosado comenta sobre alguém a caminho, Júlia escuta atenta. Close do rosado, sorriso satisfeito, olhos dourados. Júlia chama a Alteza enquanto o rosado passa em primeiro plano. O prateado segura Júlia pela mão, pulso tentando impedir que ela vá. Plano aberto do pátio. Os dois discutem, o palácio parece esmagar a cena. Close do prateado com raiva e desespero no rosto. Close do broche verde no peito de Júlia. Detalhe simbólico importante. Quadro memória. O prateado oferece a mão a uma criada sentada. Passado. Quadro memória. Silhueta de Júlia chorando. Ela lembra do que a sustentou. Quadro memória. Silhueta do prateado. Foco no peso dele na história. No presente, o prateado estende a mão a Júlia tentando recomeçar. Close Júlia com lágrima. Tocada, mas ainda cautelosa. O prateado aparece preso isolado diante de portão acorrentado. Punição, confinamento. Close. Ele chora apertando o punho no peito, arrependido. Sob uma árvore, ele se ajoelha diante de Júlia, suplicando algo. Chuva. Júlia e o prateado ficam frente a frente. Tensão romântica. Júlia toca o rosto dele. Quase beijo. Clima íntimo e perigoso. Júlia abre a porta e entra, cautelosa. Close Júlia. Expressão neutra, guardando o que sente. Júlia observa Cordélia e o príncipe rosado numa sala luxuosa, sem ser notada. Cordélia, corada, reage com teatralidade. O rosado faz sinal positivo, sorrindo. O rosado observa pela janela. Ao longe o prateado está abatido no pátio. Painel cômico. Referências de roupas, figurino e reação exagerada. Alívio mais humor. Sala de jantar. O rosado puxa a cadeira. Júlia fica em pé, formal. Júlia senta e espera. Postura reta e controlada. O rosado encosta a mão no ombro de Júlia. Proteção, posse. Close. Boca de broche. Júlia responde firme, sem se dobrar. Na mesa, Júlia toca o broche e fala. Cordélia e o rosado aparecem de costas. Arte simbólica. Imperador ao centro. Ao lado, silhuetas de uma dama e do rosado. Política e poder. Cordélia bate na mesa e explode, levantando com raiva. Júlia encara Cordélia com frieza, sem se intimidar. Close Cordélia, sorriso provocador, como se estivesse ganhando. Plano aberto. Cordélia de pé falando alto. Júlia sentada. Tensão no jantar. O rosado corta a comida tranquilamente, imperturbável. Arte simbólica. Uma nobre de cabelo azul em flores e energia, figura importante, apresentada. Perfil de Júlia. Ela lança uma observação seca e perigosa. Cordélia sai correndo irritada. O rosado sorri no canto do quadro. Cordélia confronta o rosado à mesa, exigindo resposta. Perfil do rosado. Ele permanece calmo, analisando Cordélia. Perfil Júlia. Ela observa o rosado, calculando o próximo passo. Close Cordélia. Ela fala com energia e ironia, querendo controle. Júlia caminha sozinha no corredor, mais fria e decidida. Quarto de vestir. Criadas organizam vestidos e empilham caixas de presentes. Trio em destaque. Júlia séria. Cordélia chocada. Rosado tranquilo atrás. Cordélia grita com uma criada ajoelhada, impondo autoridade. Painel decorativo. Homem de costas em traje cerimonial. Júlia conclui que o patrono é Sarcarus. Close dos presentes. Luvas bordadas, sapatos e joias. Preparação de alto nível. Júlia e Cordélia caminham juntas. Cordélia parece cochichar algo. Close Cordélia suando. Insegurança e irritação batendo. Carruagem chega ao palácio pelo tapete vermelho. Recepção formal à porta. Retrato solene do rosado em uniforme. Apresentação oficial. Júlia, vestido azul escuro, se curva e promete seguir o rosado. Close do rosado em primeiro plano. Júlia ao fundo observa, atenta. Júlia olha para cima, ouvindo instruções. Close Júlia. Foco total. Emoção travada. Dentro da carruagem, o rosado toma chá enquanto conversa com Júlia. Arte do imperador apontando para o palácio. Domínio e ameaça política. Carta e pena. Registro ordem oficial sendo escrita. Close do rosado sorrindo. Ele está satisfeito com a situação. O rosado fala com Júlia na carruagem. Postura relaxada e dominante. Júlia observa o lado de fora pela janela, preocupada pensativa. Painel chibi. O rosado confunde um termo. Polônia. Clima de humor. Carruagem oficial passa. Movimentação ligada ao imperador. Peso político.
Pose do Rosado tocando o queixo, ele calcula e decide. Júlia segura uma mensagem no peito, surpresa e alerta. Chebi, briga cômica de opiniões, burro, não inteligente, sobre alguém decisão. Na carruagem, Júlia e o Rosado se encaram. Ele menciona majestade, imperador. Pose do Rosado. Ele fala sério, olhos fixos, sem brincar. Retrato final de Júlia entre flores. Leve sorriso, ar de quem ficou mais forte. Visão ampla de um salão nobre. Várias pessoas circulam e observam um grupo em destaque. Júlia Arte conversa com uma nobre. A postura dela é calma, mas atenta. Pose em Júlia. Ela olha de lado, séria, como quem mede a situação. No corredor, Cordélia é abordada, observada por nobres. O clima é de fofoca e tensão. Montagem de cenas. Cordélia e Júlia aparecem como o assunto do momento entre os nobres. Em um salão, duas damas e um homem estão frente a frente em clima de conversa formal. Júlia está diante de uma dama de cabelo claro, azulado em vestido roxo. Parece início de confronto social. Pose da dama de cabelo azulado. Expressão fria e superior, com joias e flores ao redor. Júlia e a dama roxa ficam em evidência no salão. Pessoas observam à distância. Nobre, cabelo castanho, com uma mulher de cabelo preto comentam, claramente curiosos fofoqueiros. Close nos olhos de Júlia. Ela se mantém firme, sem demonstrar fraqueza. Silhueta de uma mão com gotas caindo. Imagem simbólica de ameaça, culpa. A dama roxa está sentada. Júlia se aproxima com postura respeitosa, mas controlada. Close da dama roxa surpresa. Algo que Júlia faz, muda o humor dela. Júlia toca o peito colar e respira fundo, como quem segura a emoção e se decide. Um homem de casaca verde reage agressivo, como se fosse discutir, pressionar alguém. Ele aponta, ergue a mão perto do rosto de Júlia, tentando intimidar. Close, alguém segura o pulso dele e interrompe a agressão. Ação rápida. Délia segura o braço do homem e encara, protegendo, defendendo Júlia. A fundo, a mulher de cabelo preto se assusta com a cena. O homem fica constrangido. Close em Cordélia. Ela está furiosa, olhos arregalados e pronta para brigar. Pessoas se juntam ao redor. A confusão vira espetáculo no salão. Cordélia confronta a dama roxa, cabelo azulado, encarando de igual para igual. Close de uma mão relaxando baixando, sinal de que alguém cedeu ou ficou sem resposta. Cordélia puxa Júlia para sair dali como quem encerra o confronto. Close de Júlia. Ela fica pensativa, absorvendo tudo em silêncio. Close em mãos dadas pulso, gesto que indica vínculo posse e pressão social. Flashback, uma mulher adulta consola uma criança, origem de personalidade, trauma. Montagem rápida retomando o presente. O passado e o salão se conectam na cabeça da personagem. Cordélia em retrato com flores. Ela aparece como figura forte e chamativa. Um homem em uniforme branco se aproxima. O ambiente volta ao protocolo. Cordélia e Júlia encaram um homem loiro de cabelo comprido, figura nobre importante. Pose no loiro, ele sorri com elegância como quem está no controle. Painel cômico. Cordélia reclama, implica, Júlia fica quieta, o loiro reage com calma. Um homem em roupa roxa surge na sacada com um papel, como se fosse anúncio, oficialização. Nobre ruivo de uniforme aparece atrás da dama roxa e de um homem prateado, clima de facções. Pose de uma mulher ruiva, olhos dourados em joias, presença perigosa e observadora. O loiro se aproxima do grupo Cordélia e Júlia, como se recolhesse a situação para si. Pose em Júlia, ela sorri de leve, mas o olhar é de estratégia. Close em uma pena, caneta escrevendo, alguém registra algo oficialmente. Cena com narração documento, contexto político imperial é apresentado como algo grave. Uma jovem em vestido rosa está diante de um aviso, documento público, pessoas leem ao redor. Trato do loiro figura de alto status como a apresentação dele. Dois nobres assistem sérios como se avaliassem a mudança no salão. Um grupo de damas e nobres cochicha, cobrindo a boca típico de fofoca de corte. O loiro encara um homem grande de roupa escura, clima de confronto silencioso. Silhueta de casal em clima de escândalo segredo, imagem sugestiva de boato. Cena noturna com narração, reforça fama, rumores envolvendo a família Ortega e a corte. Entrada oficial, o loiro é tratado como o primeiro príncipe, foco de atenção no salão. Guardas e nobres cercam a dama roxa, a movimentação como se fosse controle de danos. A dama roxa aparece furiosa, pronta para explodir. Close no punho fechado, raiva e frustração no limite. Dama roxa grita, encara alguém, conflito aberto. Uma página do documento menciona Júlia, alguém aponta como se provasse algo sobre ela. Close em Júlia com brilho e sombra, ela sorri com frieza decidida. Close na boca de Júlia, o sorriso vira promessa silenciosa de vingança. A dama roxa cobre o rosto com as mãos, em crise, choque. Interior elegante, o primeiro príncipe está sentado, Júlia em vestido verde fica de pé formal. Cena de salão banquete, nobres se movem e observam o primeiro príncipe. O primeiro príncipe conversa com Júlia, postura relaxada dele x controle dela.
Close no primeiro príncipe. Olhar calmo, como se provocasse sem levantar a voz. Close em Júlia. Ela responde com educação, mas sem submissão. Júlia caminha por um corredor enorme até uma porta. Clima de chamada oficial. Cordélia aparece em roupa clara com babados, entrando com expressão firme. Cordélia e Júlia ficam frente a frente. Cordélia parece dar aviso ou impor condição. Cordélia fecha a cara e reclama, impaciente. Cordélia vira para a porta como se fosse embora, ainda falando o discurso de orgulho. Cordélia em tom cômico e irritado enquanto Júlia se afasta pelo corredor. Júlia senta perto da lareira, pensativa, com postura cansada mas controlada. Um presente caixa é jogado no fogo, ato de rejeição e ruptura. Cordélia faz um golpe rápido, tapa, empurrão, em alguém fora do quadro, impacto claro. Sala ampla, Júlia em pé e Cordélia menor ao lado. Depois do choque, volta ao protocolo. Cordélia segura uma caixa, presente e sorri, como se tivesse mudado a abordagem. Em Cordélia, os olhos suavizam, mas ainda há tensão. Caixa aberta com joia, colar, tiara, presente valioso em destaque. Em Júlia, ela sorri educadamente, mas o olhar ainda é desconfiado. Na sacada ao pôr do sol, Cordélia abraça Júlia por trás, gesto ambíguo. Cordélia segura a joia perto do peito, Júlia observa séria. Cordélia fica sozinha na sacada, encarando o horizonte pensativa. Cordélia segura a mão de Júlia e entrega, algo com cuidado, mudança de tom. Close em Júlia, olhos marejados, ela sente o peso do jogo político. Escadaria curva, Júlia e Cordélia conversam em posição elevada como cena de palco. Júlia volta ao controle emocional, expressão neutra e firme. Júlia entrega, mostra uma caixinha para Cordélia, troca direta entre as duas. Close, dedo toca uma joia no pescoço, colar, o presente sendo usado, avaliado. Montagem, Cordélia e Júlia separadas, mostrando tensão e distância emocional. Imagem de navio. Apresentação da Frota do Sul, contexto militar, prisioneiros amarrados ajoelhados, guardas atrás, captura oficial. Um preso é arrastado, derrubado, disciplina forçada, clima pesado. Fileira de presos amarrados, vários homens, cabelo preto, loiro, ruivo, sob guarda. Levizia Ortega, cabelo preto, capa, reage com choque e raiva ao ver a cena. Visão de cima do convés, reunião de oficiais ao redor dos prisioneiros. Use instrumento de navegação, bússola, relógio, pista, controle de rota. Levizia caminha com um oficial loiro no convés conversando sério. Painel cômico. O loiro faz carência piada. Levizia ignora, frio. Narração com Júlia em destaque, estilo anjo, reflexão estratégica sobre o que vem a seguir. Levizia e o loiro continuam discutindo o assunto com seriedade. Levizia encara o loiro de frente no convés. Confronto verbal sem gritos. Água bate no casco. Ince mostra gente no convés reagindo ao movimento do navio. Levizia encara os presos e faz uma afirmação decisiva. Ele já entendeu quem está por trás. Um preso loiro se desespera. Um oficial alto atrás mantém postura rígida. Levizia encara um homem loiro no convés. O clima é de comando e cobrança. Um soldado corre avisando algo urgente ao capitão. Levizia manda trazer imediatamente. Ou cheio de moedas. Prova física de corrupção, suborno. Levizia de costas encara um homem grisalho. Interrogatório começa. Close numa moeda dourada. Evidência principal do esquema. Levizia olha o mar e uma ilha ao longe, calculando rota e próximos passos. Levizia segura a moeda e pensa, sério, como se conectasse as peças. Bine bagunçada com garrafas, objetos, sinal de conflito recente ou desordem. Um homem de cabelo prateado, provável Marjoram, dorme ferido na cama, machucados visíveis. Do passado, o prateado segura o braço de Júlia, clima de conflito íntimo. Júlia estende a mão como se tentasse parar, evitar o que vai acontecer. Pose do prateado ferido, respiração pesada, dor evidente. O prateado cai no chão perto da porta, sangrando sem detalhes gráficos. O mordomo de bigode aparece com um carrinho de comida confuso com a cena. Pose da porta, alguém entra, fecha, marcando mudança de controle. O prateado está sentado. O mordomo oferece comida enquanto fala com nervosismo. Close do prateado, olhar frio apesar dos ferimentos. Close do mordomo, ele fala com medo, suando. O prateado está preso na cadeira enquanto um homem de preto o interroga. Júlia com rosas e aura escura, imagem simbólica de vingança e promessa. O prateado cobre o rosto em desespero, raiva contida. O homem de preto segura o prateado e o força a encarar a situação. O prateado acerta um soco no interrogador, mordomo, explosão de revolta. O homem cai no chão, o impacto deixa o ambiente em silêncio. O homem de bigode limpa o sangue da boca, humilhado e furioso. Pose do prateado. Ele percebe que passou do limite e fica tenso. Júlia confronta um homem loiro bem de perto, mão erguida no rosto, peito dele, tensão íntima. Close no punho, alguém fecha a mão, prestes a reagir. Alguém ajoelha no chão diante de pés femininos, submissão, ordem imposta. O prateado segura o pescoço e recusa algo com firmeza, negação, recusa pública. Painel cômico.
O primeiro príncipe come e reage como se fosse só mais um drama. Mesa de jantar. Primeiro príncipe, Cordélia e Júlia em reunião tensa com comida servida. Cordélia reclama alto e gesticula, irritada. Pose do primeiro príncipe. Ele fica sério, avaliando. Cordélia se espanta com uma revelação, assunto que surge na mesa. Painel cômico. Cordélia e o primeiro príncipe batem boca, Júlia observa silenciosa. Primeiro príncipe menciona Basil, Marjoram, como peça do problema, o clima pesa. Visão de cima, a mesa vira tabuleiro, e cada um calcula sua jogada. Pose em Júlia, ela decide algo internamente sem mostrar pânico. O primeiro príncipe bebe vinho relaxado, como se estivesse se divertindo com o caos. Cordélia reclama do cabelo do primeiro príncipe, tom de bronca cômica. Cordélia conversa com Júlia no corredor, Júlia responde com calma. Júlia pensa com a mão no queixo, analisando as intenções de todos. O prateado em roupa escura segura um lenço tecido nervoso e emocionado. Corredor, Júlia está na porta enquanto o prateado aparece ajoelhado, implorando atenção. O prateado fala com Júlia de frente, tentando justificar algo. Pose no olho de Júlia, ela fica gelada sem cair na lábia. Júlia e o prateado discutem diretamente cara a cara, sem intermediários. Júlia fecha os olhos e suspira, cansada do drama. O prateado insiste, segurando o lenço e tentando manter dignidade. Close no olho roxo do prateado, mais mão na mesa. Tensão aumenta e vira ameaça. O prateado segura o pulso de Júlia com força, ela se assusta. Ele puxa Júlia para mais perto, movimento brusco, invadindo o espaço dela. Júlia sorri com olhar afiado, como quem vira o jogo mesmo sob pressão. Retrato do prateado. Ele trava abalado, sem entender a frieza dela. Júlia encosta na porta firme, como quem decide sair e encerrar a conversa. O prateado se curva, abaixa suplicando. Ele perdeu a postura de superior. Júlia encara de cima séria, mantendo o controle total. Júlia encontra uma criada dama em vestido branco no corredor, clima de novo encontro, importância. Fio de Júlia, ela se concentra, sem mostrar emoção. Pátio externo, um funcionário com papéis se aproxima de Júlia perto de uma carruagem. Ele entrega um documento para Júlia, parece aviso oficial. Júlia segura o papel e fica séria, processando. Close do funcionário de óculos, ele sorri, animado com a própria utilidade. Abrindo, segurando uma cortina, entrada em outro ambiente. Um homem de capa caminha, clima de missão, como se levasse Júlia a um lugar importante. Noite, Júlia chega diante de um prédio iluminado e sobe as escadas. Retrato de Levisia com capa. Ele aparece imponente e perigoso. Júlia entra e fala com Levisia perto de um baú-cofre. Ela veio tratar de assunto sério. Painel com narração. Júlia diz que tem algo urgente para reportar. Tema: frota, porto, suborno. Levisia mostra o baú cheio de moedas. Ele confirma prova do esquema. Pose de Levisia de perfil. Olhar pesado, decidido a agir. Pose no olho de Júlia. Ela não recua e mantém o plano. Porta com correntes. Referência à prisão, segredo guardado. Corredor com luzes. Sensação de segredo antigo e perigo. Transição com Júlia e cenário de cidade. Mudança de lugar, etapa. Júlia e Levisia se encaram. Ele questiona algo e ela sustenta o olhar. Retrato de Levisia. Um sorriso mínimo, como quem aceita o jogo. O funcionário de óculos entra em pânico, percebendo a gravidade do que ajudou a mover. No quarto, o funcionário de óculos fala com Júlia enquanto Levisia está presente, clima de relatório. O funcionário entrega algo para Júlia, convite e documento formalmente. Levisia observa de longe, calado, monitorando tudo. Júlia olha de lado, desconfiada do que isso vai causar. Retrato de Levisia. Postura firme, pronto para o próximo passo. Lista da cidade com narração. Júlia comenta que não tem roupa adequada, precisa se preparar. Close em tecido sendo puxado. Prova de roupa e avaliação de estilo. Loja com araras. Cordélia e Júlia escolhem vestidos, analisando opções. Cordélia segura um vestido vermelho chamativo e mostra para Júlia. Close em acessório, joia preso à roupa. Detalhe de luxo para o evento. Cordélia reclama se aquilo realmente é roupa de banquete, desconfiada. Retrato do primeiro príncipe em traje verde elegante, como aparição estilosa. Em frente ao espelho, o primeiro príncipe prova, ajusta a roupa enquanto Cordélia e Júlia observam. Close do primeiro príncipe sorrindo. Ele se acha lindo e provoca. Painel cômico. O primeiro príncipe e Cordélia batem boca, Júlia fica no meio. Cordélia e Júlia se encaram no corredor, porta da loja, decidindo a escolha final. Cordélia vira o rosto, emburrada, como se perdesse a discussão. Júlia sorri com calma, como quem já venceu no argumento. Júlia entrega um vestido verde para Cordélia, escolha final. Cordélia segura o vestido emburrada, mas aceita. Cordélia recebe, como presente Júlia confirma a entrega com calma. O primeiro príncipe aparece e fala com as duas, como anfitrião figura central. Cordélia cruza os braços e encara o primeiro príncipe, desconfiada. Close do primeiro príncipe. Sorriso confiante, como se estivesse se divertindo. Visão noturna do palácio. Anúncio do banquete de Ano Novo.
Uma dama loira em vestido vermelho, preto se vira e confronta alguém da família Marjoram, provocação direta. Em um camarim luxuoso, damas escolhem um vestido branco, preparação para o banquete. Um homem de cabelo prateado, Marjoram, aparece em ambiente interno tenso, observando. Pose de uma dama de cabelo azulado roxo, olhar gelado, hostil. O prateado fica frente a frente com um homem de preto e o mordomo. Clima de acusação e interrogatório. Pose do mordomo. Ele está nervoso e tenso. O prateado grita e se debate verbalmente revoltado. Pose no rosto do prateado. Choque e medo atravessa a expressão. O mordomo fala com o prateado, como se explicasse a realidade e o colocasse no lugar. Trato da dama de cabelo azulado em traje elegante. Ela surge como personagem importante. O prateado anda no corredor cobrindo o rosto, humilhado, abaldo. Uma mão se ergue na frente de Cordélia, gesto de barrar, impedir passagem. O prateado vira a cabeça rapidamente percebendo alguém chegando. Uma mulher ruiva de cabelo longo, em vestido preto luxuoso, confronta o prateado no salão. Cartela de apresentação. Primeira princesa Chatrine Ortega aparece como entrada impactante. No salão nobre, a princesa Chatrine Ortega encara um homem de cabelo prateado com frieza, enquanto as criadas observam em silêncio. Ele permanece de pé com a taça na mão e Chatrine, de costas, sustenta a pressão como se a conversa já tivesse virado um confronto. Criadas cochicham assustadas, e Julia Hart percebe que algo importante acabou de acontecer ali. Close em Chatrine. Ela respira fundo, contendo a irritação, como quem decide o próximo passo. Diante de todos, Chatrine se aproxima e estende a mão, um gesto que choca o salão inteiro. As criadas entram em modo fofoca. A princesa tomou a iniciativa primeiro. O homem de cabelo prateado trava surpreso, como se não esperasse ser chamado pela princesa. Chatrine mantém a mão estendida, mas corta o assunto com frieza, deixando claro que ele deve procurar outra pessoa. O olhar dourado de Chatrine afia. Ela não está pedindo, está impondo. O salão explode em cochichos, os nobres levam a mão ao rosto, chocados com a cena. O homem prateado encara Chatrine de frente, visivelmente incomodado, tentando recuperar o controle. Corta para o quarto. Julia está deitada lendo documentos, como se estivesse juntando peças em silêncio. De repente a porta abre com força e Cordélia Int e um nobre loiro entram gritando o nome de Julia. Julia se vira assustada da cama, encarando os dois como quem foi pega no meio de um plano. Close no nobre loiro. Ele fala duro, exigindo explicações. Cordélia se irrita, e o loiro estende a mão como se estivesse ordenando que Julia responda, agora. Close em Cordélia. Ela força um sorriso de canto, mas dá pra ver que está pronta pra guerra. Versão chibi, Cordélia e o loiro gritam juntos, e Julia fica no meio levando bronca. Cordélia cruza os braços e reclama, enquanto o loiro continua pressionando com tom sério. Um atendente formal aparece e coloca a situação no modo protocolo. Julia é apresentada, convocada oficialmente. Cordélia e o loiro ficam frente a frente com Julia, cobrando uma resposta direta. Imagem simbólica de vidro rachado. A sensação é que alguém importante está prestes a ter a reputação quebrada ali. Close nos olhos de Cordélia. Ela decide que não vai deixar Julia ser esmagada por isso. Cordélia encerra o assunto com postura firme, dizendo que vai lidar com aquilo e dispensando preocupações. Julia vai até a janela e fica olhando para fora, pensativa, como quem calcula risco e consequência. Noite no palácio. O cenário muda e o clima fica pesado, silencioso. De manhã, a câmera mostra o palácio por fora, o tabuleiro, onde tudo vai acontecer. Uma criada corre até Julia com urgência, chamando atenção como se fosse recado importante. Julia vira o rosto, já desconfiada, e espera o que ela vai dizer. A criada aparece nervosa, e atrás dela surge Chatrine, imponente, como se tivesse vindo pessoalmente. Julia se curva profundamente diante da princesa, mantendo respeito e controle. Ela continua curvada, mãos juntas, mostrando que sabe exatamente o lugar que precisa ocupar. Chatrine perde a paciência e parte para cima. Ela puxa Julia com força e a encurrala, dominando a cena. Julia baixa a cabeça, Chatrine manda ela erguer o rosto e as criadas ficam horrorizadas. Posem Chatrine com a mão levantada. A raiva dela transborda, como se tivesse acabado de agredir ou ameaçar. Close em Julia, o rosto marcado, mas ela não chora, ela engole a dor e mantém silêncio. Julia se curva e começa a falar com educação, mas dá para sentir que ela não vai se humilhar além do necessário. Julia afirma com calma, ela não vai se ajoelhar e implorar perdão, não daquele jeito. Chatrine explode e as criadas seguram a princesa pelos braços, tentando impedir um escândalo maior. As duas ficam frente a frente, Chatrine em pé, firme, e Julia curvada, mas sem perder dignidade. Close em Chatrine. Ela soa de raiva, como se a postura de Julia a irritasse ainda mais.
Este rumor, aparece a história de um casamento político, envolvendo uma princesa, mostrando que na corte amor pode ser só estratégia. Chatrine e uma criada ficam tensas ao ouvir algo, a notícia parece piorar tudo. Rose em Julia, o rosto ferido, os olhos firmes, ela aguenta o impacto sem se quebrar. Chatrine encara o corredor com ódio contido, como quem promete que isso não vai ficar assim. Julia coloca gelo no rosto e solta um sorriso mínimo, como se tudo estivesse saindo exatamente como ela previu. A criada cuida de Julia na cama, e Cordelia chega e fica de pé, preocupada e indignada. Julia sorri de leve enquanto o gelo encosta no rosto, ela tenta acalmar Cordelia. Cordelia dispensa a criada com um gesto, agora ela quer conversar a sós com Julia. Close em Cordelia, a raiva vira preocupação, ela pergunta o que realmente aconteceu. Close em Julia, ela responde com um sorriso frio e confiante, como quem diz, tá tudo sob controle. Julia aparece em retrato final, serena e perigosa, a impressão é clara. Ela ficou mais forte, e agora o jogo é dela.